Senhor Jesus Cristo, amados queridos irmãos em Cristo Jesus, louvamos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor e meditarmos na santa palavra do Senhor. Você que está no seu lar, aonde você estiver, em qualquer local deste mundo, nós estamos ministrando uma palavra de Deus ao teu coração. Palavra essa que Deus colocou na minha mente, no meu coração, para nós meditarmos juntos e aprendermos com a palavra do Senhor. Nesses dias tão difíceis estamos vivendo, amados, aqui no Brasil, são dias terríveis aqui em São Paulo, mas Deus tem nos dado graça e força e saúde para estarmos diante do Senhor. Quero orar com você, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Deus querido, muito obrigado, Deus Santo e Pai Celestial, pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Obrigado mesmo, Deus querido, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, por cada vida, por cada lar, Pai querido, que neste momento, Senhor, estão recebendo essa oração. Pai, visita cada vida, curando, libertando e abençoando, abrindo as portas dos céus, por favor, se teu filho está desempregado, abra a porta de emprego, Pai, sei porque é difícil, Pai, mas o Senhor tem poder nas tuas mãos, porque nas tuas mãos está o querer efetuar. Pai Santo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus colocou no meu coração, nessas madrugadas orando ao Senhor, na madrugada de quinta e sexta-feira, e Deus colocou no meu coração ministrar sobre profecias bíblicas. Nós vivemos uma época, irmãos, que muitas pessoas vivem de uma maneira que não crê mais nas profecias bíblicas. E nós temos, amados irmãos, que cremos nas profecias bíblicas. Olha o que diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 16. Nós queremos usar esse texto para darmos introdução às profecias bíblicas. Então você vai encontrar aqui as profecias bíblicas, e eu quero discorrer primeiro sobre algumas profecias dos profetas do Velho Testamento, para depois nós olharmos as profecias do Novo Testamento, que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que irão se cumprir ainda. Olha, diz por 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando da magnífica glória que foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, e como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus querido, a tua palavra foi lida, Pai, nos ensina através do teu Espírito Santo, e unja nossas mentes e o ouvido de quem irá ouvir, Pai, para que possamos aprender da tua palavra e do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Pedro escrevendo essa segunda carta, o apóstolo Pedro começa a falar sobre alguns assuntos aqui, e ele, de repente, ele muda de assunto. E quando você olha essa segunda carta de Pedro, Pedro começa falando sobre as pessoas que alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo,
Então ele manda paz, e de repente ele começa a falar exatamente sobre as profecias bíblicas. E no verso 12 ele diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade, da salvação e a responsabilidade da salvação e o nosso preparo de vida aqui neste mundo para habitarmos eternamente com o Senhor nos céus. Antes de nós darmos entrada à mensagem, eu quero deixar bem claro uma coisa, para você não dizer que você ouviu heresia e que eu sou herege. Jamais eu tentaria fazer tal coisa. Eu quero explicar para você a verdade e falar para você a verdade como eu sempre disse e sempre preguei. Primeira coisa que nós temos que ver é que hoje vemos uma época em que muitas pessoas que se dizem cristãs não crê nas profecias bíblicas como devem ser cridas e devem ser observadas. E as pessoas sem Deus não crê mesmo nas profecias bíblicas, mas as profecias bíblicas se cumprem ou se cumprirão, queira nós queremos ou não queremos, não se cumprir. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você também: ninguém irá para o inferno por causa dos seus pecados, porque é pecador. Não é isso não. As pessoas irão para o inferno porque não aceitam o perdão dos seus pecados proposto por Deus na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo. Porque a pessoa nasce em pecado, é gerada em pecado, nasce em pecado, vive em pecado, e se não aceitar os perdão dos seus pecados através da obra salvadora de Cristo, vai para o inferno. Então a pessoa não vai para o inferno porque é pecador, porque nós cristãos, lavados e remissão do Senhor Jesus Cristo, somos pecadores remidos. Veja bem, esse corpo é o corpo do pecado, mas agora é o templo do Espírito Santo, remido pelo Espírito Santo. Então ninguém vai para o inferno porque é pecador, porque todos pecarem e carecem da glória de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então a pessoa vai para o inferno por não aceitar o perdão dos seus pecados proposto por Deus lá na cruz do Calvário, como diz João 3,16 bem claro: porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra coisa, irmãos, que nós temos que observar bem, falando de profecia, é que muitos não creem no arrebatamento e não aceitam o arrebatamento da igreja. Existe várias correntes teológicas e a maioria crê que a igreja será arrebatada e um dia vai viver eternamente com o Senhor depois do arrebatamento na glória. Uns crê que é pré-tribulacional, outros crê que é no meio da tribulação, outros crê que é no final da tribulação e outros dizem que não crê no arrebatamento. Bom, uma coisa eu sei, a Bíblia fala profeticamente de arrebatamento. E quem mais falou sobre isso foi o Senhor Jesus Cristo, foram os profetas e foram exatamente os apóstolos. Então nós temos que estar firme quando diz o apóstolo Pedro aqui, ó, verso 19 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, as pessoas vão para o inferno por não aceitar o perdão dado por Cristo na cruz do Calvário. E muitas pessoas também irão para o inferno por não crerem nas profecias bíblicas, principalmente para a igreja, que é o arrebatamento da igreja. Por que isso? Existem alguns fatores. Primeiro, ignorância bíblica. E segundo, por falta de esclarecimento de pregações. E eu quero, com a ajuda de Deus,
mostrar para você que Deus tem profecias para nós que se cumpriram e que estão se cumprindo e que irão se cumprir no futuro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Senhor Jesus Cristo falou de tempos difíceis, tempos de crise, sinais nos céus, sinais na terra, peste, pragas, terremotos, tudo isso são sinais que precedem, quer dizer, antes da vinda do Senhor, mas avisando a igreja, avisando o povo de Deus, que Jesus irá buscar a sua igreja, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei para vós outros. Ele vai vir buscar a sua igreja. A igreja é um projeto eterno de Deus, aonde Deus, o nosso Deus poderoso, bondoso, misericordioso, que criou o homem pelas suas mãos, misericordiosa e bondosa, fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então nós temos que compreender, irmãos, que esses tempos que estamos vivendo são os tempos da paciência de Deus com a humanidade, querendo que as almas olhem para tudo que acontece no mundo e vejam que existe alguém que controla o mundo, alguém que é o dono da situação. Então nós temos que compreender isso, compreender a paciência de Deus, entendemos a longanimidade de Deus, é longânimo, não quer que as pessoas se percam, e Pedro nos esclarece bem claro isso. E quando a gente olha para as profecias do Novo Testamento, nós temos que olhar primeiro, amados irmãos, a questão do profeta Joel. O profeta Joel, considerado pelos estudiosos como profeta menor, não é profeta menor porque profetizou menos, não, mas profeta menor porque a quantidade de profecias deles foram menor que outros, como no caso de Jeremias, como no caso de Isaías e como no caso de Ezequiel. Então o profeta Joel, profetizando nos seus dias, ele fala sobre o dia do Senhor, que seria um dia tenebroso, um dia de trevas, um dia de angústia. E Joel profetizou, amados irmãos, veja bem, 7 profecias. Nós temos, amados irmãos, algumas profecias que já se cumpriram já, e outras que irão se cumprir, e outras que se cumpriram meio a meio, e meio a meio irá se cumprir na vinda do Senhor. Então o profeta Joel, quando você olha para o profeta Joel, você vê no capítulo 1, versículo 15 aqui, você vai ver uma profecia, e essa profecia também está no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 11, mas hoje está lendo capítulo 1 de Joel, versículo 15, e o capítulo 2, versículo 11, para você entender. Diz assim o versículo 5 de Joel, capítulo 1: há aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 11, diz assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Presta atenção, que Joel deixa aqui no capítulo 2, verso 11, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é o dia do Senhor. Então o arrebatamento da igreja é o dia do Senhor. Nós não sabemos se é hoje, se será amanhã, se será semana que vem ou o mês que vem. Nós cremos no arrebatamento da igreja, e você tem que estar preparado para isso. Só que nessa profecia de Joel aqui, esse dia do Senhor, o dia do Senhor está perto, o tempo do julgamento, do qual é uma invasão, devastará a terra. Então nós vamos ver que no tempo de Joel, essa profecia se cumpriu para o povo de Israel, principalmente o reino do norte e depois o reino do sul, que você encontra lá, aqui em Joel, no capítulo 1, versículo 4, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, o que ficou da lacusta comeu o pulgão. Essas coisas aconteceram na invasão, amados irmãos, dos exércitos assírios sobre o reino do norte.
e também sobre Judá no século 7 e 6 a.C., que deixou todo Israel assolado. E principalmente no final, depois que os assírios perderam para a Babilônia, onde os babilônios acabaram com Jerusalém, de vez de tocar o fogo, arrancar as portas e tudo mais. Então essas profecias se cumpriram e também irão se cumprir, veja bem, no futuro. Se cumpriu lá no passado e no futuro virá se cumprir também. Outra coisa, meus irmãos, capítulo 2, versículo 19 ao verso 26, tem uma segunda profecia de Joel que se cumpriu, mas também, irmãos, ela pode ser uma profecia futura. Diz assim, versículo 19 do capítulo 2, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio dentre as nações. Versículo 24 diz assim: e as eras se encheram de trigo, e os lagartos transbordaram de mosto e de óleo. Quando você olha agora, versículo 26 diz assim, olha, versículo 26, para você entender o capítulo 2. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis ao nome do Senhor vosso Deus, que proveu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Essa profecia, irmãos, o exército invasor do norte, lá de Israel, da Síria, foi expulso da terra, né, de Israel, que se tornou realmente Israel, não era mais um opróbrio entre as nações. Então, depois da derrota dos assírios em Judá, lá em 2 Reis 19, que Deus triunfou maravilhosamente, e Deus fez tantas coisas por Israel, através de anjos, matando o exército, a terra foi restaurada, lá em 2 Reis capítulo 19, do verso 29 ao 31, a reputação de Judá foi restaurada. Irmãos, a igreja tem vivido isso. Tempos de crise e tempos de abundância. Até 2019, irmãos, vamos falar a verdade, nós tivemos tempos de abundância na igreja. Que queira ou não queira, irmãos, nós tínhamos liberdade para cultuar, todo mundo, Deus operava, e as pessoas, por mais necessitado que ele fosse, mas ele tinha sua casa para morar, tinha seu emprego, ganhando bem ou ganhando mal, ou fazia um biquinho, todo mundo comia e todo mundo via. Agora chegou o tempo da angústia, o tempo de dores. Por que isso, irmãos? Você vai ver com Israel que Deus deu para esse povo um livramento através dos seus anjos poderosos, através do exército de Israel, que era pequeno e fraco, mas Deus agia através deles, para eles conquistarem grandes coisas. Só que eles não valorizavam, presta atenção nisso, não valorizavam aquilo que Deus dava. Irmãos, eu acredito na minha maneira de ver e pensar, que nós estamos passando no mundo todo, irmãos, passando essa crise terrível, por não valorizarmos as dádivas de Deus a cada dia em nossas vidas. Irmãos, vamos ser gratos ao Senhor. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, agradeça a Deus pelo seu emprego. Mas eu não estou no bom emprego, mas foi Deus que te deu. Você está comendo, você está vivendo, então agradeça a Deus por causa disso. Joel nos ensina muito sobre isso. Outra coisa, amados irmãos, Joel capítulo 2, versículo 26 e 27, você vai ler aqui, olha, capítulo 2, versículo 26 e 27 diz assim: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. O que nós vemos aí, amados irmãos? Olha só, o meu povo não será mais envergonhado, antecipada pela vitória de Judá sobre a Síria, lá em 2 Reis 19, 34, mas a ser cumprida igualmente no reino milenar de Cristo aqui na terra. Se cumpriu parte lá em Israel, lá em 2 Reis 19, 34,
Quando o exército assírio tentou invadir Judá, e Judá teve uma vitória antecipada sobre o exército assírio, mas também essa profecia, a metade dela, vai se cumprir no milênio. Irmãos, nós passamos por momentos de bênção, tivemos bênção. Não é que não estejamos sendo abençoados nesses dias, não. Pelo contrário, é nesses dias que temos visto trabalhar sobrenatural de Deus na vida do seu povo, na vida de sua igreja. Mas que Deus está mostrando para nós que Ele tem o controle de tudo e que nós, por mais privacidade, por mais necessidade que estivermos vivendo nesse momento, Deus tem grandes coisas para nós no futuro, porque no reino milenar de Cristo, a igreja estará reinando com Cristo, e aqui na terra tudo será restaurado para a glória de Deus, a criação restaurada. Tudo que Deus criou vai ser restaurado, os animais vão deixar de ser nocivos, tudo vai voltar ao seu estado natural da criação de Deus sem pecado. Então essa profecia de Joel capítulo 2, versos 26 e 27, se cumpriu parte lá em Israel, quando houve a vitória de Judá antecipada sobre o exército assírio, irá se cumprir a segunda parte do milênio. Será que estamos preparados para isso, irmãos? Ao invés de estarmos reclamando, murmurando ou preocupados, será que estamos preparados para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Senhor, vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja? Outra coisa, amados irmãos, que nós vemos aqui, e isso aqui se cumpriu também uma parte no dia de Pentecostes, no dia que a igreja foi inaugurada na terra. Nós vemos aqui em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Se cumpriu no dia de Pentecoste. Hoje a igreja é pentecostal porque esses dons do Espírito Santo estão agindo na vida da igreja. Mas olha o que acontece aqui agora a partir do verso 30. Isso irá se cumprir depois do arrebatamento da igreja, porque será na grande tribulação, onde se cumpriu a primeira parte na fundação da igreja de Pentecoste, e a segunda parte dessa profecia está aqui no verso 30 em diante: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa parte vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, irmãos. Irmãos, se cumpriu a primeira parte, você acha que a segunda parte não vai se cumprir? Ô irmãos, para pensar nisso. Deus está nos alertando, Deus está mostrando para nós que Ele tem um projeto eterno na mão dEle, e desse projeto Ele não abre mão, Ele vai executar, quer o homem queira ou não queira, aleluias. Ô irmãos, vamos estar atentos para a palavra profética, para as profecias bíblicas. Irmãos, anos 70 e 80, olha o que mais existia, eram mensagens e ensinamentos sobre profecias. Existia uma obra missionária chamada da meia-noite, que existia algumas coisas que eu não concordava, como não concordo até hoje, mas muita coisa boa tinha nos ensinamentos do Vimago sobre as profecias bíblicas. E tinha uma revista muito boa chamada da meia-noite, a revista Notícias Israel, tudo firmado nas profecias bíblicas, e ele interpretava da maneira dispensacionalista, de uma maneira razoável, para todo mundo entender. Então nós hoje não temos mais isso, irmãos. Ninguém mais fala sobre a volta do Senhor, sobre o dia do Senhor. Jesus está voltando. Tocamos a trombeta em Sião, pregadores do Evangelho, porque Jesus está voltando a buscar a sua igreja. A sua igreja não permanecerá neste mundo, não. Ela irá subir com o Senhor, você queira ou não queira, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aleluias, glória a Deus. Outra coisa, amados irmãos, nós vemos aqui,
Agora, está no capítulo 2, versículo 32, que diz assim, olha só, 2:32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Olha só, quando a gente olha essa questão, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, julgamento futuro, o contexto dessa profecia de Joel sugere que ela será cumprida quando os crentes forem libertos da grande tribulação, através do arrebatamento. Os grandes da grande tribulação, os crentes da grande tribulação. Como diz o apóstolo Paulo também, né? A respeito dos judeus, lá em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que fala exatamente sobre o povo judeu. Então essa profecia, ela, veja bem, irá se cumprir. Porque as pessoas que não estão preparadas, olha que Deus de amor. Eu não consigo entender isso, irmãos. Olha, o amor de Deus, é por isso que João fala, Jesus falou, Deus amou de tal maneira, essa tal maneira é tão profunda para o nosso entendimento, que Deus vai dar uma segunda chance para as pessoas. Não é como o louvor que diz assim, uma chance igual a esta, talvez não tenha mais. Você, olha, presta atenção. A igreja será arrebatada, e aqueles que ouviram das profecias, a respeito do arrebatamento, a respeito de tudo que vai acontecer, irão pedir a misericórdia do Senhor, e Deus vai conceder essa misericórdia. Mas será tempos difíceis, tempo onde você não terá socorro de ninguém, é você e você mesmo. Deus vai te guardar? Vai, mas vai te guardar pela sua própria dor. Você vai suportar, você não vai poder comprar, não vai poder vender, você não pode se relacionar com as pessoas. Você já pensou se chegar no mercado, você não tem a marca da besta, você não vai poder comprar, não vai se relacionar. Você vai pegar um ônibus, vai colocar a mão lá, você não tem a marca da besta, vai ser perseguido. Então olha só que nós vemos aqui, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, mas será tempos difíceis, tempos de angústia, são dias de terríveis crises catastróficas neste mundo para a humanidade, mas a igreja já foi arrebatada, já está com o Senhor. Dê ouvido à voz profética, como diz o apóstolo Pedro, que eles viram a glória do Senhor lá no Monte Santo, na grande tribulação. Então, amados e queridos irmãos, atente bem para a palavra profética que fala na tua vida, no teu coração, e descanse no Senhor, esperando a vinda do Senhor, preparados para o dia estar juntamente com o Senhor para vivermos eternamente. Outra coisa, amados irmãos, Joel 2:32 e capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha só, Joel 2:32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, e congregarei todas as nações e farei descer no vale de Josafá, e ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Irmãos, Deus preserva sempre um remanescente. Por mais dificultoso que estejamos vivendo nesses dias, os fiéis permanecem fiéis. Aqueles que esperam o arrebatamento da igreja continuam esperando, mesmo dentro dos seus lares, congregando, fora dos templos, mas lá estão firmes e constantes, esperando a volta do Senhor, com seus ouvidos espirituais atentos para ouvir a trombeta e a voz do arcanjo. Assim, essa antecipada história dos judeus, né, a chegada de Cristo, essa profecia será totalmente cumprida durante o reino do milênio, onde Deus vai restaurar Israel na sua integridade. Eles vão reconhecer o Messias que eles mataram, como diz lá em Zacarias, transpassaram, vão reconhecer, e Jesus vai ser glorificado através desse reconhecimento. Amados queridos irmãos, não perca a oportunidade.
Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, como no dia da provação, diz lá em Hebreus, lá em Meribá, mas esteja alerta, atento à palavra profética, como diz o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 19 em diante. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito soprou no ouvido de homens para escrever para o nosso ensinamento. A palavra de Deus é a revelação de Deus, do querer de Deus, do plano de Deus para nossas vidas em todos os tempos. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus e que você esteja preparado e atento para as profecias bíblicas que estão se cumprindo, que se cumpriram e que não se cumprir ainda, porque a profecia tem 3 tempos. Apocalipse 1:19 deixa bem claro isso: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que irão acontecer. Deus querido, muito obrigado, Pai, por esta palavra de alerta, essa palavra que é como uma buzina que toca, Pai, chamando os teus filhos à batalha, estejam de prontidão para a guerra. Pai Santo, abençoa nossas vidas, abençoa os lares, as famílias, ó Pai, dai força e graça aos teus filhos, protege, guarda e abençoa, Pai, dai porção dobrada do teu Espírito Santo, para que possamos viver nesses dias preparados para a batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.